Bem, bom dia a todas e todos. Para otimizar aqui o meu tempo, eu cumprimento aqui a mesa na pessoa do deputado Alencar Santana. Muito obrigado pelo convite, deputado. Cumprimento aqui de uma forma muito especial o parlamento por oportunizar com essa reunião um debate de tema de extrema relevância para a sociedade. O tema central desta reunião, novas relações de trabalho e o papel do judiciário, permite-nos uma grande oportunidade para necessárias reflexões quanto ao mundo do trabalho como conhecemos e o que esperamos ou desejamos para o seguir. Enfim, qual a perspectiva para o futuro do trabalho a partir dos inquestionáveis efeitos da revolução digital na sociedade? A história nos informa que os avanços da humanidade sempre foram associados às transformações tecnológicas, com papel fundamental nas mudanças ocorridas na sociedade, desde e de modo especial a denominada Revolução Industrial, com inegável impacto no dia a dia das pessoas. O mundo do trabalho, como não poderia deixar de ser, não é infenso aos reflexos desses avanços e transformações na sociedade. E as novas relações de trabalho decorrentes e impulsionadas pela tecnologia e pela flexibilização das normas então vigentes, por sua vez, apresentam desafios significativos para o Poder Judiciário, que busca interpretar e aplicar a legislação existente a realidades laborais em constante transformação. Procuro sintetizar nessa fala a preocupação do Judiciário especializado na compreensão quanto aos avanços tecnológicos e suas consequências nas relações trabalhistas, para assim apontar os desafios e assentar qual é o papel da Justiça do Trabalho nesse cenário. Pretendo apontar a necessidade de uma nova compreensão ou na necessária atualização do exercício de interpretação do ordenamento jurídico vigente em razão das mudanças decorrentes da reestruturação produtiva, baseada em tecnologias que vêm revolucionando a sociedade como nós a concebemos. Como bem sabemos, o direito do trabalho tem sua origem a partir de reivindicações como melhores condições de trabalho, com o fim de garantir a dignidade da pessoa humana. Temos em mente uma sociedade cujas relações de trabalho se estabeleciam no contexto de uma revolução industrial, no qual não havia dúvida que o trabalho subordinado, não eventual, pessoal e oneroso, enquadrava-se no conceito de relação de emprego, com a incidência de todo o arcabouço normativo protetivo, cunhado para mitigar a assimétrica relação entre o trabalhador subordinado e o tomador do serviço que detém os meios de produção. Com a revolução digital caracterizada pela automação, robotização e adoção massiva de alta tecnologia, ocorre verdadeira metamorfose do trabalho humano e das relações daí decorrentes. A produção aparentemente aparece mais enxuta e a gestão empresarial horizontalizada. De reverso, o trabalho começa a metamorfosear-se como informal, autônomo e precarizado. Fala-se de cooperação, parcerias, empreendedorismo e não mais na subordinação clássica do empregado. Torna-se assim necessário ao judiciário especializado ampliar ou remodelar o conceito de subordinação, na busca de uma solução adequada para a inclusão dos novos trabalhadores desta era digital, eletrônica, plataformizada, no alcance da tutela jurisdicional adequada com os valores e princípios que forjaram o nascimento do direito do trabalho, de forma a garantir condições mínimas de trabalho, resguardando-se a dignidade do trabalhador. Nesse sentido, preocupa-nos a precarização das novas relações de trabalho e a adequada resposta do Poder Judiciário no exercício do seu papel constitucional, de fazer valer o que podemos assentar como princípio fundamental da nossa Carta Magna, de preservação da dignidade da pessoa humana, concretizando o valor social do trabalho, que tem por objetivo substancial proporcionar o estado de bem-estar social e o bem comum. Nessa linha de raciocínio, preocupa-nos que na era do que se denomina pós-verdade ou mundo líquido, aquilo que se falou muito, a teoria de Bauman, que se caracteriza por uma sociedade contemporânea fluida, instável,
em contraste com a solidez e permanência das estruturas sociais e relações do passado, e na qual as verdades e certezas são relativizadas. Enfrentamos concepções políticas no campo do mundo do trabalho que engendram a cantilena do quanto mais direitos, menos trabalho, apresentando-se como justificativa quase inquestionável para a precarização das relações de trabalho. De reverso, a hipervalorização do princípio da livre iniciativa, como se às empresas tudo fosse possível para assegurar o direito de empreender e administrar o seu negócio. Nessa linha de pensamento, defrontamos-nos com alterações legislativas e precedentes judiciais que assentam a constitucionalidade e legalidade, por exemplo, da terceirização da atividade fim, a permitir que a atividade finalística de determinado empreendimento seja executada por trabalhadores contratados por terceira pessoa jurídica, como podem ser os pejotizados, que é uma ficção jurídica para dar-se a um trabalhador o status de pessoa jurídica. Temos o trabalho intermitente, que, a despeito de ser pensado para determinadas situações excepcionais, é aplicado para relações que, por essência, exigem a permanência do trabalhador. A figura do hipersuficiente, que foi falada aqui pelo ministro Vieira de Mello Filho, que, a despeito de sua formação acadêmica e profissional, que lhe permite retribuição superior à média salarial, não afasta o elemento da dependência ou subordinação, pois sua expectativa de vida é delimitada, regrada, condicionada ou vinculada ao negócio ou empreendimento em que presta seu serviço. E também os trabalhadores em plataformas digitais, nos quais os empreendimentos operam com base em algoritmos e coleta de dados, e os trabalhadores que se cadastram e prestam serviço administrado por essas empresas são considerados colaboradores, parceiros, empreendedores, microempreendedores, ou seja, qualquer coisa menos empregados. A cada dia nos parece mais claro que a tecnologia deve ser regulada e utilizada em prol da sociedade, não devendo beneficiar apenas aqueles que a controlam. Estudos indicam que, em relação à distribuição extrema de riqueza, dados também fornecidos pelo ministro Vieira de Mello Filho, os 10% mais ricos controlam 76% da riqueza mundial, enquanto 50% mais pobres dividem apenas 2% dessa riqueza. Algo está errado. Na perspectiva da dogmática jurídica, é necessário que o Judiciário, e aqui não se exclui o Supremo Tribunal Federal, que passou a julgar de forma mais a miúdo em matérias que dizem respeito às relações de trabalho e suas consequências decorrentes, inclusive, e muito importante, a competência jurisdicional, a exemplo aqui do que foi falado dos temas 1291 e 1389, é necessário que enfrente a temática de respeito quanto à natureza jurídica da relação de emprego, se contratual, institucional ou mista, na perspectiva que nos parece acertada, dadas as particularidades que afetam, que é contratual na sua formação, pois depende da manifestação da vontade das partes que a celebram, porém institucional, na substância e desenvolvimento, pois se submete a um conjunto de normas imperativas e de ordem pública. Fora desse espectro conceitual, estaríamos a tratar de contrato civil de prestação de serviços regulado pelo Código Civil, o que, por seu turno, desconstruiria toda a concepção principiológica na qual se assenta o direito do trabalho, de viés protetivo a partir da compreensão quanto à assimetria das partes e a opção do povo brasileiro, através do legislador constituinte originário de 88, de constitucionalizar esses princípios e direitos, inclusive na definição de uma justiça especializada para apreciação das ações decorrentes do trabalho humano remunerado. O debate que envolve as novas relações de trabalho e o papel do Poder Judiciário não prescinde do destaque necessário ao que restou denominado de trabalho decente, citado aqui pelo desembargador Valdir Florindo, bem assim a importância do exame da convencionalidade da atividade jurisdicional. Trabalho decente trata-se de um conceito central para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o desafio do controle de convencionalidade em matéria trabalhista refere-se à responsabilidade do Poder Judiciário brasileiro de verificar se as normas internas, incluindo a consolidação das leis do trabalho e suas alterações,
notadamente aquelas decorrentes da reforma de 2017, estão em conformidade com os tratados e convenções internacionais da quais o Brasil é signatário, em destaque as convenções e recomendações da OIT. Todos os juízes do trabalho, juízes e tribunais brasileiros, têm o dever de realizar o controle de convencionalidade no julgamento de casos concretos. A reforma trabalhista de 2017 trouxe vários pontos de tensão com normas internacionais, gerando debates e desafios para o Poder Judiciário, muitos deles enfrentados pelo Supremo. Dou aqui 2 exemplos: a questão da prevalência do negociado sobre o legislado e a questão do acesso à justiça, extremamente relevante. Em suma, o desafio reside em garantir que o direito interno do trabalho seja interpretado e aplicado em conformidade com o bloco de convencionalidade, assegurando a proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores em um cenário de alta flexibilização legislativa e judicial. Por fim, não poderia deixar de destacar a discussão que se trava no âmbito do Supremo Tribunal Federal dos temas 1291 e 1389, sobre relações de trabalho plataformizadas, bem assim a competência da Justiça do Trabalho. A ANAMATRA, entidade representativa da magistratura do trabalho, com mais de 3.500 magistrados e magistradas do trabalho, está participando ativamente dos julgamentos, no sentido da defesa do direito do trabalho e sua raiz principiológica, bem assim da competência da Justiça do Trabalho, buscando o convencimento na linha de fundamento de que o nosso ordenamento constitucional se funda na centralidade do trabalho, na sua dimensão ética de dignificação do ser humano, e que as relações de trabalho transformadas, notadamente em razão do avanço tecnológico, não prescinde do exame de uma justiça especializada, a partir da adequada compreensão do artigo 114 da Constituição Federal, que ampliou o espectro competencial da Justiça do Trabalho. São inegáveis as contribuições da Justiça do Trabalho para a concretização e o respeito aos direitos sociais, assentados na Constituição Federal de 88 como direitos fundamentais, em decisões que, guardados o viés humanista e a centralidade do ser humano, vem evitando esforços para atuação com foco nos compromissos internacionais de convencionalidade assentados nas recomendações e convenções da Organização Internacional do Trabalho. Se me indagam qual é o papel da Justiça do Trabalho frente às novas relações de trabalho, com segurança respondo: a Justiça do Trabalho quer cumprir o seu papel, conforme previsto na Constituição Federal e nos tratados internacionais firmados pelo Brasil. Muito obrigado.